Olá, meu nome é Evandro Battassini, sou engenheiro da computação, especialista em sistemas embarcados, e eu estou aqui para demonstrar para você nesse vídeo o funcionamento do Solid Solução Integrada. A concepção dele é esse controlador web, onde as informações coletadas na empresa são armazenadas nele, né? Ele possui banco de dados. Aqui vocês podem observar que não existe nenhum cabo físico ligando lá no notebook, então ele está configurado aqui como ponto de acesso Wi-Fi. Eu criei essa maleta aqui com o objetivo de simular, né, algumas áreas, algumas aplicações que nós temos dentro da indústria. O Solid, todo o sistema fica embarcado nele, então dispensa o uso de computador. Pode ser instalado dentro de qualquer painel elétrico, próximo da máquina. Ali ele tem, para fixação dele, já o uso de trilho DIN, já facilitar a fixação dele. A alimentação dele é 24 volts e ele usa múltiplos protocolos de comunicação com os mais renomados fornecedores de equipamentos, Siemens, Schneider, Omron, uma infinidade de protocolos. E para mim acessar essas informações que estão armazenadas nele, ele está configurado aqui como um ponto de acesso, né, sem fio. Vocês podem observar que não existe nenhum cabo físico. Isso é muito interessante em locais de difícil acesso, isso dispensa até mesmo o uso de roteadores. E para visualizar esses dados, dispensa o uso de uma IHM, porque o próprio supervisório fica embarcado nele. Isso também dispensa o uso de licenças anuais, licenças, taxas, limitação de tags. Ele não tem limitação de tags, isso é muito legal também. Para mim, acessar essas informações que estão ali armazenadas, sendo coletadas no controlador web, né, o acesso é via browser, muito simples, e você pode acessar pelo seu notebook, smartphone, tablet. Para abrir, você não precisa instalar nada no seu PC nem no smartphone, basta você ter qualquer navegador web e colocando ali a senha, usuário e senha, você entra no sistema facilmente, né? O interessante desses pontos de acesso que ele disponibiliza no controlador é você poder ter acesso às informações independentemente do local. Então isso é interessante em lugares de difícil acesso, dispensando o uso de roteadores. Vamos supor que dentro da indústria ou um lugar de difícil acesso, que você não tenha sinal 3G, 4G, enfim, às vezes algum bloqueio de radiofrequência, você consegue visualizar os seus dados conectando diretamente com ele, independente do meio físico. E o mais interessante é que em tempo real. O Solid, por meio do seu controlador web, ele permite que os dados sejam disponibilizados de forma local ou até mesmo na nuvem, ou ambos, com segurança. E também ele permite não só configurar uma interface operacional, né, funcional, intuitiva, mas com vários níveis de acesso, né? Nível operador, nível gerente, nível diretor. Então ele permite também essa configuração, né? Outro ponto importante do Solid, de ele ser totalmente customizável. Ele não é um software engessado, né? E devido à sua rápida configuração, à sua fácil instalação dentro da indústria, devido a esses múltiplos protocolos que ele possui, né, podendo integrar aí com equipamentos já existentes dentro da sua indústria, isso também reduz consideravelmente os custos, né? Imagine você ter que instalar uma IHM, um CLP, talvez comprar um monitor ou uma tela para demonstrar os dados. Ele tem tudo isso integrado nele, né, embarcado nele. As telas, ele tem múltiplos recursos, dashboards, onde eu monto ali, é possível montar de acordo com a sua necessidade. Ele tem um painel que funciona como uma IHM, onde é possível montar, configurar, né? E agora, então, vou demonstrar para vocês aqui recursos que foram montados pensando na indústria, né? Foram usados aqui equipamentos de alguns fabricantes, mas devido a seus múltiplos protocolos, as possibilidades são infinitas. Então, aqui existe um módulo de monitoramento de energia monofásico. A maleta energizada, ela está coletando ali alguns valores. Eu vou demonstrar para vocês aqui no smartphone. Então eu vou demonstrar agora a tela que foi criada aqui para monitoramento de energia, né? É possível, esse medidor é monofásico, então ele está medindo ali
consumo de energia, fator de potência, corrente consumida da maleta, tensão da rede, potência aparente, ativa e reativa, né? A frequência da rede. Indo um pouco mais além daí, é possível configurar, baseado no consumo de energia acumulado, a tarifa, né? Mensal que a empresa ou equipamento está consumindo, né? Esse é um exemplo de monitoramento de energia monofásico. Claro que na indústria usaria um medidor trifásico, né? Então, o próximo exemplo agora, vamos ver aqui uma aplicação de segurança de máquina, em que o operador, alguma condição de risco aconteceu na máquina e alguém precisa ser alertado de forma imediata, né? O Solid tem essa possibilidade por e-mail, usando o Telegram. Aqui foi montado um exemplo em que, ao pressionar a emergência, no smartphone é alertado. Eu vou demonstrar para vocês. Eu vou pressionar a emergência. E já chegou aqui o alerta. Então lá, ó, emergência pressionada. Emergência pressionada. E foi configurado aqui também um histórico de alarme, né? Onde ele registra ali a data, a hora. Inclusive tem um campo aqui onde eu posso informar, né, algum detalhe, né, do motivo da parada dessa máquina. Enfim, existem várias possibilidades de configuração, né? Então agora eu vou liberar a emergência, né, para que seja a notificação do alarme ali cesse, né? Aí cessou. Então um próximo exemplo e muito útil dentro da indústria, que alguns equipamentos, como por exemplo esteiras, motores, com o tempo acabam tendo desgaste, né, mecânico. Mas como que eu monitoro isso, né? Então aqui foi instalado um sensor de vibração, onde eu consigo, instalando ele lá no motor, ou na correia, enfim, ou no equipamento que você deseja medir a vibração, ele informe aqui valores de medição em 3 eixos, X, Y e Z. Aí é possível programar, claro, né, determinados níveis. Quando esses níveis forem atingidos, você recebe também um alerta. Eu vou demonstrar a tela aqui de vibração, né, para vocês verem que ele está medindo nos 3 eixos, ó, vibração. Aqui é o menu. Dashboards, vibração, XYZ. Eu vou mexer lá com o sensor. Ó, ele já está medindo ali nos 3 eixos, né? Dependendo da forma que ele for instalado, né? É possível medir, então, a vibração da máquina, do equipamento. E quando um determinado nível, né, atingir, é possível alertar que algo está em não conformidade ali com o equipamento, né? Eu vou até simular aqui, mexendo a mesa, né? Eu estou provocando uma vibração na mesa aqui, eu configurei um nível ali, baseado nessa informação de vibração que ele está enviando aqui para o Solid, e ele já está alertando ali, ó. Se eu vier no histórico aqui de alarmes, ó, é possível verificar ali, ó, sensor de vibração, a hora aqui no exemplo anterior da emergência pressionada, e ali o sensor de vibração indicando que uma vibração excessiva ocorreu. Com o monitoramento de vibração, é possível também, com a ajuda do sensor, programar manutenções preventivas, né? No caso, evitando uma parada total da máquina, do equipamento, você consegue prever uma manutenção preventiva, né? Analisando ali a vibração, os gráficos, os relatórios, você vai ver que com o tempo essa vibração aumenta e daí você já pode programar uma manutenção preventiva, né? Evitando a parada total do equipamento e talvez até, né, custos aí envolvidos, com certeza, né? Agora, o próximo exemplo, que também a gente colocou na maleta, do sistema Andon. Da mesma forma foi criado aqui um dashboard, né, como linha de produção. Aqui eu consigo ampliar. Então, um exemplo, né? Aconteceu uma parada na linha de produção e o operador lá pressionou o vermelho, indicando uma parada na linha, uma situação de risco, né?
De repente amarelo indica falta de peça, né? Aí o verde, né? Que o almoxarifado deve abastecer aquela linha em 30 minutos. E aqui até sirene, né? Para algum outro caso, né? Então esse é um exemplo bem básico, mas com certeza é perfeitamente configurável conforme a sua necessidade, né? Um outro dispositivo que também eu gostaria de exemplificar aqui é esse gerador 4 a 20 mA, onde que ele simula a coleta de dados de sensores, né? A gente sabe que na indústria 4 a 20, existe uma infinidade de sensores 4 a 20 mA. Talvez você deseje monitorar a temperatura de um determinado local, nível, enfim, né? Uma infinidade de sensores, possibilidades, distância, através do sensor laser 4 a 20 mA. Então foi criada aqui uma tela de temperatura, simulando a temperatura aqui do forno, né? Então ele aqui recebe o sinal 4 a 20 mA do gerador e converte em temperatura, né? Uma simulação. Olha, eu vou mexer lá. Lembrando que aqui a conexão é via ponto de acesso, né? Não estou usando nenhum tipo de conexão física. O objetivo dessa demonstração é apresentar algumas possibilidades, né, de coleta de dados dentro da sua empresa, mas eu volto a afirmar que existem infinitas possibilidades, criatividade é o limite, ressaltando que com o avanço da indústria 4.0, você ter os dados disponíveis em tempo real e na sua mão, a tomada de decisões ela se torna rápida, né? Você consegue gerir seus equipamentos, aproveitar o melhor da sua equipe. Os dados hoje são imprescindíveis, né, para que você tenha decisões de forma assertiva na gestão da sua empresa. Outro aspecto importante do Solid é a possibilidade, através da coleta de dados, você monitorar a ociosidade do seu equipamento, da sua máquina, ou de todos os seus equipamentos, de todas as suas máquinas, para que você tenha um melhor aproveitamento desse equipamento, desse processo, dessa máquina, da sua equipe. Os pilares do Solid Solução Integrada são visibilidade, né? Conectividade, produtividade, lucratividade, rastreabilidade e eficiência. Para concluir, então, se você ficou com alguma dúvida ou quer conhecer um pouquinho mais, entre em contato, eu estou à disposição de vocês. Obrigado.